Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História do Brasil. E dando prosseguimento ao que nós vimos falando nos vídeos anteriores, ficou para hoje, então, nós falarmos sobre a chamada Era Vargas, período bastante importante da história do Brasil, período esse compreendido entre 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas, até 1945, quando da queda ou da saída de Getúlio Vargas. Nesses 15 anos, algumas questões merecem ser bastante observadas em termos de história do Brasil. Primeiro, nós devemos observar, devemos estar atentos ao fato de que, sendo um período histórico bastante grande, houve aí dentro algumas fases que precisam ser reconhecidas, precisam ser identificadas. Entre 1930 e 1934, a gente tem o chamado governo provisório. Por que esse nome governo provisório? Bom, a gente deve estar lembrado que Getúlio Vargas concorreu ali no final da década de 20, 29, para ser mais exato, concorreu com um candidato da oligarquia cafeeira, que era o Júlio Prestes, e ele perdeu as eleições, né? Júlio Prestes, que teve o apoio do então presidente do Café com Leite, Washington Luiz. Mas, ainda que Getúlio reunisse, congregasse em torno dele apoios muito heterogêneos, só para dar uma lembradinha, Getúlio era um homem do Rio Grande do Sul, né? Ele trazia com ele o apoio das oligarquias do sul do Brasil, bem como na própria chapa, na própria composição, o vice seria João Pessoa, um representante do que hoje é a Paraíba. Então isso legitima a ideia de que Getúlio trazia consigo as oligarquias tidas como oligarquias dissidentes, as oligarquias que não faziam parte daquele bloco, daquela estrutura, daquela engrenagem do Café com Leite. Então Getúlio reunia o apoio da oligarquia do Sul, Getúlio reunia o apoio da oligarquia do Nordeste, e em 29, que vale dizer também, que a própria oligarquia mineira, que é o leite do café, né? A própria oligarquia mineira acabou rompendo com Washington Luiz, porque ela entendia, né, os grandes fazendeiros, os grandes agricultores mineiros, os criadores de gado mineiros, compreendiam que deveria agora haver um presidente mineiro. E aí a expectativa, a suposição é que o nome do governador das Minas Gerais, presidente das Minas Gerais, fosse ser indicado, que no caso era o Antônio Carlos. Mas o presidente Washington Luiz optou por mais um paulista. E isso acabou no último momento engrossando ali as fileiras de apoio a Getúlio Vargas. Ele tinha o apoio do Sul, ele tinha o apoio do Nordeste, ele tinha o apoio de Minas Gerais, mas mesmo com esses apoios todos, sem contar a intelectualidade da Semana de Arte Moderna, sem contar até mesmo membros do então Partido Comunista, que fundou em 22, até mesmo o segmento da baixa oficialidade do Exército, o movimento tenentista, todos esses grupos apoiaram. Ainda, a gente deve observar, ainda o fato de que os empresários da indústria, mesmo em São Paulo, quereriam Vargas porque entendiam que o café com leite não tinha olhos para o setor industrial. Os empresários da indústria dão apoio a Vargas e também os operários urbanos, majoritariamente oriundos de imigrantes italianos, descendentes, também apoiavam Getúlio. Aí a gente pode pensar assim, mas Fernando, com esse apoio todo, com esse apoio tão múltiplo, tão multifacetado, como é que Getúlio perdeu as eleições de 30? Ele perdeu porque a máquina eleitoral do café com leite, né, gente, era uma máquina terrivelmente corrompida e corruptora, e acabou dando voz e vitória para Júlio Prestes, o candidato paulista. O candidato paulista de Washington Luiz, que era então presidente. O resultado disso é que, diante desse embaraço todo, Getúlio acabou tomando, né, a famosa Revolução de 30. Acabou liderando um protesto de muitas mil pessoas na capital, que era o Rio de Janeiro, e acabou tomando o que seria o Palácio do Catete, que era a sede da presidência da República. Getúlio então entra, mesmo não tendo sido o candidato vitorioso nas urnas. Por isso que esse primeiro momento da chamada Era Vargas, de 30 a 45, é chamado de governo provisório. Então, muitas coisas têm que ser elaboradas nesse período para tentar arrumar a casa, né, depois desse colapso do café com leite e do colapso da própria economia brasileira, porque a gente tem que lembrar também que o nosso principal produto, sem sombra de dúvidas, ainda era o café, mas é um produto colapsado. Por quê? Porque o Estado brasileiro não tinha nem grana para continuar comprando aquele café, dada aquela política do convênio de Taubaté, né, que veio do café com leite ainda. E também pelo fato de que houve a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 29, que acabou quebrando as economias, não só centrais, mas e principalmente as economias periféricas. Haja vista que o café não é produto essencial. O café é um produto de sobremesa. Então, na hora da crise, os países centrais optam por continuar produzindo ou comprando trigo, milho, enfim, cereais, e não café, que é tido como produto de sobremesa. Então, a crise era uma crise sem precedentes. Era uma crise econômica duríssima, grave, era uma crise também política, e toda a era Vargas essa é uma era de recomposição dessa crise econômica e dessa crise
política também. Ao invés de eu pormenorizar, detalhar esse período da primeira fase, pensar assim, a partir de 34 foi elaborada uma nova Constituição brasileira, aqui no Brasil, a Constituição de 34, né? Essa Constituição ela tinha que existir porque, de algum modo, por exemplo, o voto não podia continuar sendo uma das mazelas, que se falava muito na vida política brasileira, é que havia, perdão, o voto de cabresto. E o voto de cabresto estava associado ao fato do voto ser a descoberto. Então o voto tinha que ser secreto, seguindo inclusive os padrões e os paradigmas da política democrática mundial, né? O Brasil arrastava-se como uma política ainda horrorosamente conservadora, que guardava consigo essa marca terrível do voto de cabresto, essa coisa terrível do voto a descoberto. O voto tinha que ser secreto. Por outro lado, já estamos nos anos 30. As mulheres já compunham, e ainda compõem, né, no eleitorado brasileiro, uma parcela que é majoritária, é bom dizer. Então não tinha como não permitir, não criar algum tipo de autorização para o voto feminino. Então, tudo isso vai sendo discutido, né? Os partidos têm que se renovar, não pode ficar também naquela linha do PRP, o Partido Republicano Paulista, que era da oligarquia paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Era a hora e a vez de novos partidos agremiarem-se e formarem-se no Brasil, né? Por outro lado, tem que ter algum tipo de proteção também institucional em relação ao café, a legitimação do chamado IBC, Instituto Brasileiro do Café. Então, para quê? Para tentar regular o preço do café, para que o café não ficasse nessa gangorra, dependendo da oscilação do mercado, dos humores do mercado mundial, o café sobe o preço, desce o preço, é vendido, não é vendido. Então, muita coisa tinha que ser regulada. A partir de 34, outra questão importante. Nesta eleição de 34, Getúlio foi eleito pelo Congresso. Foi uma eleição indireta, né? Então, essa mesma Assembleia Nacional Constituinte, que foi colocada no poder em 34 e que elaborou uma Constituição, finalmente promulgou essa carta em 34, né? É a terceira Constituição do Brasil. A primeira foi a do Império, a segunda foi a da República, em 1891, e agora já é a segunda da República, a terceira na história do Brasil. E esta promulgada, e essa Assembleia, que também foi constituinte, também é uma Assembleia Parlamentar constituída, acabou dando voz e vitória a Getúlio Vargas. Então, de 34 a 37, o governo Vargas é um governo, ainda que indireto, é um governo legítimo, é um governo constitucional, cujo mandato deveria caminhar pelo menos até 38. Só que em 37, Getúlio resolve promover, aspas, o chamado golpe do Estado Novo. E com esse golpe do Estado Novo, Getúlio prorroga indefinidamente o mandato dele e, obviamente, é uma vida inconstitucional, porque ele não está respeitando os preceitos e os ditames que foram estabelecidos pela Carta de 34. Então vem uma nova Constituição autoritaríssima, bruta, violenta, que está colocada em 37, que legitima um Estado de caracteres fascistas. E esse Estado de caracteres fascistas, ele perdura, né? Ele permanece no poder de 37 a 45, né? Quando Getúlio, por algumas razões que a gente vai explicar ainda, vai acabar sendo apeado do poder, destituído desse poder. Mas, de toda forma, a gente tem, então, 3 fases, né, gente? O chamado governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 37 a 45, e o chamado Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, entre 1937 a 1945. Caberia agora que nós falássemos o que levou o Estado Vargas de uma situação, então, de provisório para um governo eleito em 34, ainda que indiretamente. Mas esse governo, então, constitucional, por que Vargas rompe com a constitucionalidade, impõe uma ordem autoritária, deslegitimar, quase não saiu a palavra, né? Tornar não legítimo a Carta de 34, impor uma nova carta, que é a 37, e estabelecer no Brasil caracteres que não são só aqui no Brasil, caracteres fascistas. Hitler, Mussolini, né? Logo, algumas repúblicas aqui na América Latina também aderem a esse modelo fascista, a esse modelo que o Japão também veio adotar, e acabar, de algum modo, fazendo esse Estado Vargas colidir, bater de frente, inclusive, com as grandes democracias mundiais. Os Estados Unidos nada satisfeitos com esse modelo varguista. Bom, aí cumpre que nós detalhemos essas fases todinhas, o que a gente vai fazer no próximo áudio. Eu agradeço muito, peço que deem um like, compartilhem e falem com os amigos. Muito obrigado, até o próximo.